Olá, irmãos! Sejam bem-vindos ao canal da Igreja Presbiteriana da Coama. Hoje nós veremos que Cristo, o Amém encarnado, ele testemunha fielmente contra uma igreja medíocre em sua devoção. Todavia, graciosamente, Cristo aconselha que ela se vista de sua justiça, receba a cura para sua cegueira espiritual e que esta igreja medíocre seja inclusive enriquecida por sua graça. Caso se arrependa, Cristo convida esta igreja a cear com ele e promete-lhe participação em seu governo e no seu reino. Ricas lições sobre juízo e graça nos aguardam nesta última carta de nossa série de exposições nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse. As orientações de Cristo nesta carta também são pertinentes e relevantes, ok? Completamente relevantes para a nossa vida aqui, nesse momento particular da história, da nossa história. Então abramos Apocalipse capítulo 3 e leiamos do versículo 14 ao 22. Apocalipse 3, do 14 ao 22. Diz assim a palavra da salvação. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha, a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos, queridos. Bom e gracioso Deus, tenha misericórdia de nós, ó Deus Santo, aplique em nós a tua palavra, sê conosco durante esse momento que estaremos estudando a tua palavra. Nos edifique, ó Deus Santo, é o que nós te suplicamos, no nome santo de Cristo Jesus. Suplicando ao Senhor que nos tire de qualquer apatia espiritual, que nos dê um coração que se arrepende continuamente, um coração contrito e um coração devoto ao Senhor. Esta é a nossa oração e nós a fazemos no nome santo de Cristo Jesus, o Senhor das nossas almas. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. A cidade de Laodiceia, queridos, ela era riquíssima, ao ponto de que em um determinado momento, em que ela foi parcialmente devastada por um terremoto, os seus habitantes se recusaram a receber a ajuda, o auxílio do governo para reconstruir a cidade. Eles mesmos reconstruíram aquela cidade com o dinheiro, dos seus próprios bolsos. O resultado disso, desta riqueza de Laodiceia, fazia com que esses habitantes fossem, de certa maneira, arrogantes. E, de uma certa maneira, isso também estava influenciando a igreja. William Hendrickson fala acerca do resultado disso no comportamento dos cidadãos daquela cidade. Ele diz: os cidadãos de Laodiceia eram ricos e sabiam disso. Eles eram insuportáveis. Mesmo as pessoas da igreja demonstravam essa atitude orgulhosa, desafiadora
e presunçosa. O pior é que essa atitude parece ter se generalizado de tal forma na vida dos membros daquela igreja, ao ponto deles, inclusive, se orgulharem não apenas de suas posses, o que já seria algo terrível, mas, sobretudo, da sua vida espiritual. Talvez entendendo que a prosperidade que eles tinham adivinham, em certo sentido e de certa maneira, de algum favor de Deus sobre eles. E, de fato, quando Deus nos dá posses, é favor dele, mas, sobretudo, para a glória deles. Para a glória dele, para a glória de Deus. Todavia, os cidadãos e os cristãos dessa cidade pareciam entender que a condição próspera com que viviam tinha sua fonte em suas próprias virtudes, nos seus próprios dons, nas suas próprias habilidades. E isso era perigoso. O fato, queridos, é que aquela igreja demonstrava uma soberba espiritual, uma altivez de espírito. Ela parece ter perdido a noção também da medida certa na relação com a cultura pagã de seus dias, ao ponto de fazer uma espécie de síntese entre a cultura pagã e a fé cristã. De maneira que aquela igreja parecia não ter problema em se engajar nas práticas culturais idólatras de sua época. O resultado disso é que a igreja de Laodiceia se tornou uma igreja insossa, pálida, apática em sua espiritualidade. Ela não era nem quente nem fria, ela era morna. Isto não era nada bom. E é nesse contexto, então, que Cristo se revela àquela igreja e passa a adverti-la e a aconselhá-la graciosamente. Então, vejamos algumas lições que nós podemos aprender com o nosso Redentor a partir do que ele diz nesta carta. Então, a lição número 1. Somente Cristo tem o poder de restaurar uma igreja apática que está afundada na mornidão espiritual. Repito, somente Cristo tem o poder de restaurar uma igreja apática que está afundada na mornidão espiritual, na apatia espiritual. E nós aprendemos isso a partir da descrição que Cristo dá acerca dele e da descrição que Cristo dá acerca daquela igreja. Vejamos o versículo 14, a descrição dele, acerca dele. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Nesta introdução, Jesus é apresentado como Amém encarnado. O termo Amém é geralmente usado em contextos solenes para confirmar uma verdade, ou no final de uma oração, ou de uma pública profissão de fé, ou ao final de um louvor a Deus. Geralmente selamos essas partes com um Amém, que quer dizer assim seja. Amém também, quando introduz, por exemplo, certas palavras, certas frases, o Amém também serve para dar uma ênfase solene. E nesse sentido, geralmente ele é traduzido como verdade. Jesus Cristo fazia isso. Nós encontramos alguns momentos que ele diz: em verdade te digo. Literalmente, amém, amém, te digo. Ok? Então, é o significado da expressão amém. Só que aqui no verso 14, o termo amém é colocado como sinônimo de testemunha fiel e verdadeira. Então, quando Cristo se apresenta como o amém, a testemunha fiel e verdadeira, então ele está explicando o que é o amém aqui. Em que sentido Cristo é o amém? É que ele é a testemunha verdadeira, ele é a testemunha fiel, ele é o grande amém da história. E o ponto aqui o objetivo é focar na veracidade da obra de Cristo, na veracidade da sua divindade e também de suas palavras. Posso colocar isso da seguinte maneira, ao se apresentar como amém.
a testemunha fiel e verdadeira. O que Cristo está dizendo é: tudo o que eu passo a dizer é verdade. Tudo que aquilo que eu fiz é verdadeiro. E isso tem implicações a favor de uma igreja fiel. E também tem implicações fortíssimas contra uma igreja infiel. Afinal de contas, ele é a grande testemunha, ou a favor daquela igreja, ou contra ela. Uma outra forma de clarificar o que essa introdução quer dizer é analisar que Cristo também não apenas é apresentado como Amém, a testemunha fiel e verdadeira, mas como o princípio da criação de Deus. A palavra para princípio ela já foi usada pelo mesmo apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, também lá no seu evangelho, no evangelho escrito por João, especificamente no capítulo 1, versículo 1, quando ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E depois ele diz que o verbo se fez carne, o verbo é Cristo. E Cristo estava no princípio, quando todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E diz João lá ainda no capítulo 1 do evangelho, que tudo o que foi feito por intermédio dele, e sem ele nada teria sido feito. Então, quando diz que no princípio Cristo era o verbo, estava com Deus e era Deus, João lá no seu evangelho quer dizer que também tudo foi feito por intermédio dele. Assim ele é o princípio da criação. É por meio dele que tudo tem origem. Ademais, esse texto de Apocalipse também ele pode ecoar, e é comum aqui em Apocalipse o uso de imagens do Antigo Testamento, especialmente de Isaías, Daniel e Ezequiel. Então é possível que nessa introdução também o texto lá de Isaías 65, versículo 16 e 17 seja evocado. E é interessante porque lá em Isaías 65, versículo 16 e 17, nós vemos que Deus é apresentado como o Deus da verdade, literalmente o Deus do Amém. Isso no versículo 16. Então ele é o Deus do Amém. E no versículo 17, o Deus do Amém diz que ele cria novos céus e nova terra. E aí depois dali de Isaías, apenas aqui nós encontramos essas duas linguagens sendo usadas no mesmo contexto. Isto é, aqui o Deus Filho sendo apresentado como o fiel e o verdadeiro, o Amém, o Deus da verdade, e como o princípio da criação. E agora, no contexto de Apocalipse, o princípio da nova criação. Porque aqui, você deve se lembrar, no capítulo 21 de Apocalipse, que os novos céus e a nova terra, eles são criados. Enfim, parece uma salada doida agora que foi feita. Não é verdade? Então vamos começar a colocar tudo que foi dito aqui em ordem. O que significa quando Cristo se apresenta como Amém, a testemunha fiel e verdadeira, e o princípio da criação? Isso significa que Cristo está declarando àquela igreja, a igreja de Laodiceia, que apenas ele pode verdadeiramente restaurá-la. Que é dele que aquela igreja precisa. Que o testemunho dele é que é verdadeiro. O que ele está ensinando para aquela igreja é que ela não pode fingir a espiritualidade dela diante dele. O testemunho contra ela é o dele, é o de Cristo, ele é o fiel e verdadeiro. Assim, embora aquela igreja se enganava, na sua mornidão espiritual não poderia enganar ele, o Senhor Jesus Cristo. Mas ao se apresentar como o Amém, Cristo também evoca um contexto solene, como que numa oração que está caminhando para o seu fim. A ideia é que aquela igreja deveria se arrepender ali. O testemunho fiel era contra ela ou a favor dela ali naquele momento. E a boa nova é que quando ele se apresenta como o princípio da criação, ele está dizendo para aquela igreja que ele faz nova todas as coisas, que ele poderia restaurá-la, que ele cria novos céus e uma nova terra, e ele poderia fazer daquela igreja uma nova igreja, que há redenção para aquela igreja, que havia redenção para aquela igreja, por intermédio dele. Cristo é a testemunha fiel.
também da vida que você tem levado. Você pode viver de uma maneira que engane os outros. Você pode enganar a mim e a outras pessoas, inclusive mais próximas de vocês. Mas você não engana aquele que é a testemunha fiel. E hoje ele chama você mais uma vez ao arrependimento. E a boa nova é que há graça. Você pode ser restaurado, refeito, recriado, reavivado. Então não deixe isso passar. Uma segunda parte ainda desse nosso primeiro ponto, né? Primeira lição. Qual é a primeira lição? Somente Cristo tem o poder de restaurar uma igreja apática que está afundada na mornidão espiritual. Então, ainda dentro desta primeira grande lição, nós aprendemos que Cristo, somente Ele pode restaurar uma igreja apática que está afundada na mornidão espiritual. Podemos aprender isso a partir da descrição que Ele dá da própria igreja. Se a primeira parte nós percebemos que apenas Ele pode restaurar uma igreja apática, na segunda parte nós vemos a descrição de uma igreja apática espiritualmente. Veja, o versículo de 15 a 17 nos diz: conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, a primeira liçãozinha que nós aprendemos dentro dessa lição maior, um primeiro subponto que extraímos daqui desses versículos, é que de fato a igreja de Laodiceia era uma igreja apática. Sim, não há palavra apática aí. Eu escolhi essa palavra porque creio que ela representa bem o que o texto quer dizer quando fala que aquela igreja não era nem fria e nem quente. E a primeira coisa que Cristo então descreve daquela igreja é isso: ela é uma igreja indiferente, ela é uma igreja mórbida, ela é uma igreja que, em termos populares, e desculpe-me aqui a expressão, era uma igreja que nem fedia e nem cheirava. Ok? Dito isso, então, nós podemos inferir isso a partir do que Cristo, ou da maneira como Cristo descreve aquela igreja. Ele usa a linguagem fria e quente, que aquela igreja não era, e ao invés disso ela era morna. É importante salientar que Cristo não está dizendo aqui que prefere uma igreja espiritualmente fria do que uma igreja morna. Mas você diz: não, mas é isso que o texto está dizendo. Cristo diz: olha, quem dera fosses frio ou quente. Mas quando o Senhor Jesus Cristo está falando isso, ele não está dizendo que preferiria que aquela igreja não tivesse nenhum fervor espiritual. Não é isso. E o que é então? A linguagem usada por Cristo era muito bem conhecida da igreja de Laodiceia, daquela própria cidade, porque se referia a algo que era muito característico dela. A cidade de Laodiceia ficava entre Herápolis e a cidade de Colossos. Em Herápolis tinha águas quentes, as águas termais, que também tinham uso medicinal. Então era uma água boa para a saúde. Em Colossos havia água fria, era caracterizado por uma água fria. Excelente também para beber, era uma água boa. Mas assim não era a situação de Laodiceia. A situação de Laodiceia era mais delicada. Eles não tinham uma fonte de água boa. Era necessário que a água fosse canalizada. E geralmente quando esta água canalizada chegava aos lares, era uma água morna e, às vezes, inclusive, suja. Então, era uma água que não servia para nada, exceto para vomitar e, no máximo, para cozer algumas coisas. Ou para tomar um banho que não deixava ninguém muito animado. O fato é que o Senhor Jesus Cristo, ao dizer que aquela igreja é morna e preferiria que ela fosse fria ou quente, o que Cristo está dizendo àquela igreja é que aquela igreja não tinha utilidade nenhuma.
A água fria de Colossos tinha uma boa utilidade, era benquista, digamos assim. A água quente de Herápolis também tinha sua utilidade. Mas a igreja de Laodiceia era como a água de Laodiceia. Não tinha utilidade. Ela tinha perdido as suas funções ou a sua relevância. O ponto é que parece que a igreja de Laodiceia havia perdido a sua influência positiva naquela cidade. Ela não era mais relevante, não para a cultura. Talvez culturalmente ela fosse extremamente relevante, pois ela estava engajada na cultura idólatra de sua sociedade. Mas o fato é que aquela igreja havia perdido a sua relevância como igreja. Aquela igreja não estabelecia mais uma contracultura cristã. Ela simplesmente assimilou a cultura de sua época, que envolvia práticas pagãs e idólatras. Ela não apontava mais para a necessidade de mudanças. Ela não estabelecia mais uma antítese bíblica entre o reino de Deus e o mundo. Lembre-se que o chamado de Deus para a sua igreja é que sua igreja seja sal da terra e luz do mundo. Como sal, a igreja tem o papel fundamental de preservar a verdade e a moral de Deus neste mundo. E como luz do mundo, é papel da igreja dissipar as trevas com essa luz. Mostrar que há uma distinção, que não há uma harmonia entre a igreja e o mundo. Mas quando a igreja não faz isso, esta igreja acaba perdendo a sua função de candeeiro. Acaba perdendo a sua função como luz do mundo. E mais, perde sua função como sal, se torna insossa. A igreja de Laodiceia não era nem fria, nem quente. Era uma igreja que havia se tornado inútil. Então, essa é uma primeira descrição dela. Era uma igreja apática. A segunda descrição é que essa apatia ela é nauseante. Cristo revela quão terrível é a mornidão espiritual daquela igreja. E quão terrível é toda e qualquer mornidão espiritual. Ele não apenas repreende, e ele de fato a repreendeu. Ele não diz que está irado contra aquela igreja, mas o que Cristo diz é chocante. Ele não profere ameaças penalizadoras. Ele está repreendendo aquela igreja, mas de um modo um tanto quanto inusitado. De um modo diferente do que ele fez em relação às outras igrejas. Agora ele diz que está ao ponto de vomitar aquela igreja. Ele mostra a asquerosidade da apatia espiritual daquela igreja, de toda e qualquer apatia espiritual, ao dizer que está pronto para vomitá-la. Essa forma ilustrativa de Cristo condenar a indiferença espiritual da igreja em Laodiceia é para demonstrar que a falta de uma posição ativa em relação à cultura e ao contexto idólatra onde aquela igreja vivia, implicava que o próprio Cristo estava ao ponto de vomitá-la, isto é, de rejeitá-la. O grande comentarista J.K. Bill, ele coloca isso da seguinte maneira: se os laodicenses não se identificarem fielmente com Cristo na sua cultura, então Cristo também não os identificarão como testemunhas fiéis junto com ele. Cristo colocou isso da seguinte maneira: quem comigo não junta, espalha, quem não é por mim é contra mim. E William Hendrickson indaga algo assombroso a partir desta conduta dos laodicenses. Quem é mais lastimável, diz Hendrickson, quem é mais lastimável do que o indivíduo que imagina ser um bom cristão, quando na realidade o próprio Cristo está sumamente enojado dele? De fato, não há lugar para meio termos. Apatia, morbidez, relaxamento espiritual é algo nauseante. E Cristo diz que estava para vomitar aquela igreja. E talvez ele esteja pronto, prestes a vomitar você em sua apatia espiritual. Terceiro aspecto desta descrição, da descrição dessa igreja, a falsa segurança que está por debaixo, que está no fundamento da apatia espiritual. Esse é outro elemento interessante. A soberba.
a apatia espiritual está alicerçada sobre algo. Geralmente é sobre a soberba ou altivez de espírito. Pode ser que até haja exceções, mas no caso da igreja de Laodiceia, essa era a norma. Perceba que Cristo diz àquela igreja, ele denuncia contra ela, mostrando como aquela igreja se jactava, se vangloriava, ao dizer que estava rica e abastada. Parecia que era um provérbio entre eles. Eu estou rico, estou abastado, estou abençoado por Deus. Ora, queridos, uma pessoa morna e apática espiritualmente, geralmente é aquela que acredita que está tudo bem. É aquele cristão que quando você pergunta para ele sobre a situação espiritual dele, ele rapidamente diz o seguinte: não, está tudo bem, minha vida está ótima. Eu estou bem espiritualmente. É aquele cristão que está em paz com a sua condição. Acha que não necessita de mais nada, que já alcançou tudo. É certo que o cristão não perde a sua salvação. Mas se existe uma postura periclitante, isto é, uma postura que coloca qualquer um em perigo, é a da falsa segurança. É o de imaginar que está tudo bem quando não está bem. E isso geralmente é facilmente percebido numa vida apática. Aquela vida que a pessoa não está nem fria completamente e nem quente. E aí isso nos leva à última descrição do estado apático daquela igreja. Enquanto no fundamento daquela igreja estava a soberba espiritual, aquela igreja não percebia a real condição da sua apatia espiritual. Qual é a real condição de toda e qualquer pessoa apática espiritualmente? É uma cegueira acerca da sua realidade espiritual. Esse é um dos pontos. É você perder a percepção da terrível condição onde você se encontra. Uma coisa é você ter uma percepção sobre você, sobre a sua vida espiritual. Outra coisa é outra pessoa ter percepção sobre a sua vida espiritual. Mas algo totalmente diferente é a percepção de Cristo. A percepção dele é verdadeira. Enquanto os laodicenses se achavam muito bons, ricos e abastados espiritualmente, Cristo os lembra que na realidade eles nada são. Cristo lembra a miséria espiritual daquela igreja, daqueles irmãos. Ele diz: olha, tu te considera, tu dizes que é rico e abastado, mas na realidade tu és miserável e pobre. É a primeira coisa que Cristo lembra deles. Lembra que eles são miseráveis e pobres. Isso porque o homem nada tem por si e de si para oferecer a Deus, exceto o pecado. E Deus odeia o pecado. Isso é terrível. Diferentemente do que eles imaginavam, eles pensavam que eram ricos espiritualmente. Na realidade, Cristo diz: não, vocês são miseráveis. Diferente da igreja de Esmina, que se achava pobre. E Cristo disse: vocês sim são ricos. Porque a verdadeira riqueza possui os miseráveis de espírito. Nós já abordamos isso no Sermão da Montanha. E Cristo então diz para aqueles irmãos daquela igreja: vocês são miseráveis. E por que Cristo diz isso? Porque é necessário que todo homem saiba que nada possui de bom para apresentar diante de Deus. Como Tiago 1,17 vai dizer: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Então, todo o bem que o homem executa não tem sua fonte no homem em si, mas tem sua fonte em Deus. É nesse sentido, então, que a Escritura afirma que bem-aventurado são os pobres de espírito, mas ai daqueles que se acham ricos. Outro problema daquela igreja, daqueles irmãos identificados por Cristo, que revela a apatia espiritual daquela igreja, é que eles se achavam excelentes perceptores da realidade. Eles achavam que viam as coisas perfeitamente, que tinham uma excelente capacidade espiritual cognitiva. Todavia, eles eram cegos espiritualmente. Não conseguiam enxergar sua verdadeira
condição ou situação espiritual. E por fim, uma última característica daquela apatia e daquela igreja é que os membros delas estavam nus espiritualmente. Isso lembra o total desprovimento de vestimentas adequadas para se estar na presença de Deus. Isso nos lembra a situação de Adão e Eva após a queda, que tentaram cobrir a sua nudez com as suas próprias obras, mas que não conseguiam. Na realidade, essa nudez mostra a necessidade do homem de ser vestido pelo Senhor, como Adão e Eva foram vestidos pelo Senhor. Todavia, na Escritura, principalmente no Antigo Testamento, a linguagem da nudez é sobretudo para ressaltar o pecado da idolatria. Você vê isso muito em várias passagens do Antigo Testamento. Nós não vamos trabalhá-las aqui, mas depois eu vou citar aqui, depois se você quiser voltar para anotar direitinho, com mais tempo. Depois consulte Isaías 47:3, Ezequiel 16:36, Ezequiel 23:29, Naum capítulo 3, versículo 5, Isaías capítulo 20, versículo 4 e Êxodo capítulo 20, versículo 6. A ideia é que a nudez espiritual demonstra a atitude daquele que é adúltero espiritualmente e que está se deitando com os seus ídolos, que são tratados na Escritura, principalmente no Antigo Testamento, como amantes, e que são descobertos exatamente na sua imoralidade espiritual, na sua idolatria espiritual. Nesse sentido, o que Cristo está lembrando àquela igreja é como aquela igreja estava comprometida com a idolatria, estava nua, com as suas vergonhas expostas, nesse sentido. Era uma igreja que já não condenava mais o comportamento idólatra, ao ponto que aquela igreja se tornou até soberba em sua espiritualidade, mas a nudez dela estava exposta, isto é, era perceptível a adequação idólatra daquela igreja. Ok? Queridos, eu faço algumas aplicações aqui. A primeira delas: cuidado com a soberba e altivez de espírito. Não se considere uma pessoa muito conhecedora e que não precisa mais ser ensinada. Não se veja como o detentor ou a detentora de todo o conhecimento. Não seja cativo de um comportamento egoísta e individualista que não se permite ser orientado por meio da palavra de Deus. Do contrário, o seu fim será de um cristão laodicense, conforme demonstrado aqui, que se orgulha do que é, enquanto espiritualmente está apático, sem devoção ao Senhor. Ele é a testemunha fiel contra você, ou a teu favor, dependendo da condição de sua alma. Você está refugiado nele? Ou você é alguém cheio de si, apático espiritualmente, mas que acha que está tudo bem? Por isso, se lembre que o maior testemunho que pode ser dado sobre você é do próprio Cristo. Ele sabe como tem sido sua vida. Se você tem sido fervoroso ou fervorosa, se você tem buscado ele diariamente ou não, se você tem amado o caminho da santidade, buscado viver para a glória dele, ele o sabe. Ele é o amém e a fiel testemunha. Você pode enganar homens, mas não enganará Cristo. Esse período de pandemia tem sido bom para alguns se devotarem mais a Cristo, mas também tenho percebido que outros se afastaram do caminho. A vida devocional tem se tornado indiferente. O dia do Senhor não é usado mais para devoção a Deus. Talvez o dia do Senhor esteja sendo usado para uma série de outras coisas. A testemunha fiel está na sua casa. Ele sabe de sua devoção ou da ausência dele. Outra aplicação: a sua morbidez e idolatria espiritual tem cura. O primeiro passo é o apontado por Cristo. Ele convida
a mim e a você a reconhecer nossa miséria espiritual. Quanto mais você percebe que tem de Deus, mais carente você se sente. É diferente. Então, se você acha que é uma pessoa agraciada por Deus, isso é claramente percebido, que esse teu sentimento é verdadeiro, quando essa sensação de estar sendo abençoado por Deus é demonstrada, quando esta sensação é demonstrada na tua sede por Deus. Quanto mais você recebe de Deus, mais você deseja dele, mais você deseja viver para ele. Quanto mais você conhece a Deus, mais você conhece a tua própria miséria espiritual. Então caia em si, veja sua nudez ou vergonha espiritual, reconheça e se arrependa de seus vários ídolos, destrua os ídolos do seu coração. Ídolos esses que estão se rivalizando contra o grande noivo da igreja. Arrependa-se, fuja da idolatria. Veja a sua própria miséria espiritual e reconheça o quanto você é paupérrimo e o quanto você depende dele. Pare de achar que a interpretação melhor para tudo que você faz vem da tua própria inteligência, dos teus próprios métodos. Se você pensa assim, você está cego. Era assim que aquela igreja pensava. Aquela igreja estava funcionando. Haviam cristãos naquela igreja. O problema não era a presença de uma igreja naquela cidade. O problema é que aquela igreja não olhava, não pensava mais pela ótica das Escrituras. Ela não olhava por meio de Cristo. Ora, queridos, pois se tua percepção espiritual não te torna fervoroso e dependente de Deus, essa percepção não passa de cegueira. Ok? Então aprendemos aqui a primeira lição. Somente Cristo tem o poder de restaurar uma igreja apática. E vemos isso a partir da descrição que o próprio Cristo dá de si. Depois percebemos isso a partir da descrição que o próprio Cristo dá daquela igreja. Ok? Mostrando o quanto aquela igreja estava apática, apegada ao seu pecado, à soberba espiritual, à altivez de espírito, quando na realidade não passava de uma igreja pobre, miserável, cega e nua. A segunda lição que nós aprendemos aqui desse texto é que Cristo demonstra a sua graça amorosa, aconselhando, repreendendo, disciplinando e dando uma promessa gloriosa de reinar com ele, apesar da apatia espiritual de sua igreja. É isso mesmo. Cristo demonstra a sua graça amorosa, aconselhando, repreendendo, disciplinando e dando uma promessa gloriosa de reinar com ele, apesar da apatia espiritual da igreja. Significa o quê? Que apesar da apatia espiritual, cegueira e idolatria da igreja de Laodiceia, ainda assim Cristo, de maneira graciosa, manifesta a sua graça sobre aquela igreja. Nenhuma das cartas às 7 igrejas da Ásia Menor foram enviadas apenas para comunicar juízo, mas o objetivo era comunicar graça, era lembrar aquelas igrejas e chamar aquelas igrejas a desempenhar a função delas como luz do mundo. Você deve perceber e ter entendido que essas igrejas são chamadas em Apocalipse de candeeiros. É sua função, era a função daquelas igrejas iluminar o mundo. E aqui nesta igreja específica, que parece que tinha o brilho meio que bruxuleando no mundo e no contexto em que ela vivia, Cristo envia essa carta para chamá-lo ao arrependimento. É verdade que ela é dura contra essa igreja e diz que está prestes a vomitá-la, mas também é verdade como ele comunica a graça aqui. Ele comunica a graça por meio do seu conselho amoroso. No versículo 18 ele diz: aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Cristo aconselha graciosamente aquela igreja. Aquela igreja estava numa cidade
que era caracterizada por ser rica, devido à presença de banqueiros, também pela produção e exportação de lã negra para a confecção de roupas pretas bastante comuns e caras naquele período. E também aquela cidade era famosa por uma escola de medicina que se tornou mundialmente conhecida através de alguns ungüentos produzidos por aquela escola de medicina para o tratamento de problemas nos olhos e nos ouvidos. Era uma cidade conhecida pelo cuidado com os olhos e com os ouvidos. Nesse contexto, Cristo então aconselha aquela igreja a comprar ouro fino, refinado pelo fogo, para se enriquecer, já que era uma igreja miserável, comprar colírio e comprar roupas. É interessante o conselho de Cristo aqui. Primeiro porque ele diz, aconselho-te que compres ouro refinado. Como assim comprar? A salvação não é por graça? Como é que eu posso comprar se é por graça? Sim, a salvação é por graça, mas não foi de graça. É isso que dizemos quando nós negamos haver uma tal de graça barata. Não existe graça barata. O fato de Cristo chamar a comprar é exatamente para nos lembrar do alto preço que foi a salvação conquistada por Ele para nós. Esse preço é tão alto que não há dinheiro no mundo que compre. Então, como nós compraremos? Compraremos de graça. Aí você pergunta, como assim? Então não é comprado, é dado. Permita-me ilustrar isso de alguns modos, né? Vou começar da ilustração inferior para maior. Então veja, você já tentou comprar livros pela Amazon? Geralmente e-books? Então se você compra, você deve ter percebido que é necessário ter um cartão de crédito cadastrado. Ou agora atualmente eu acho que também de débito. O que é interessante é que às vezes tem e-books que são de graça, né? 0 centavos, é como é colocado lá. Que não custam nada. Mas ainda assim você tem que comprar para poder ter esses e-books. Você não baixa, você compra lá. Ou seja, você não paga nada. Mas você precisa comprar com o seu cartão. Deu trabalho fazer aqueles e-books. Tem um valor ali, mas você não paga. Mas você precisa comprar, mesmo que você não gaste nada. Então, as dádivas que nos são doadas pelo Evangelho precisam também ser compradas. Mas a boa nova é que você não paga nada. A coisa mais louca é que, diferente dos e-books que estão disponíveis de graça, essas dádivas, especialmente a redenção, têm um valor inestimável. Mas ainda assim, é possível comprar, mesmo que eu não consiga pagar. Um texto que ajuda a entender bem isso é o texto de Isaías 55, versículo 1. Isaías 55, versículo 1, quando diz: Ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Perceba, há um chamado a comprar. Há um chamado que se compre essa graça, mas sem dinheiro e sem preço. Talvez você ainda tenha alguma dúvida. E permita-me fechar com o último exemplo, ok? A redenção, de fato, é caríssima. E ninguém nesse mundo pode comprá-la. Mas Cristo Jesus pôde comprá-la. E comprou com seu sangue. Foi isso que ele disse quando ele falou: está consumado na cruz do Calvário. Que quer dizer, também está pago. A obra e a pessoa de Cristo é a única moeda capaz de adquirir a redenção. Capaz de comprá-la. A boa nova
é que eu posso fazer uso dessa moeda quando eu deposito a minha confiança nela, isto é, em Cristo e na sua obra. Quando eu deposito a minha confiança em Cristo e na sua obra, é assim que eu compro a redenção. Mas perceba, nada além de Cristo é suficiente para isso. Somente Cristo. Ok? Somente por Ele podemos ter redenção. Ao chamar aquela igreja e a todos os cristãos a comprarem o que eles não podiam comprar, e ao chamar você a comprar o que você não pode comprar, Cristo está chamando todos a depender exclusivamente dele. O que Cristo está fazendo ao chamar a comprar ouro refinado, ele está aconselhando a todos a abandonarem seus ídolos e a se firmarem nele apenas. Ok? E essa verdade fica em relevo ainda quando nós descobrimos o que cada elemento significa. O ouro é apresentado como a única coisa capaz de suprir a miséria e a pobreza daquela igreja. Perceba que no conselho de Cristo há os elementos para suprir a carência que o próprio Cristo diagnosticou naquela igreja. Ele disse que aquela era uma igreja miserável e pobre. Por isso ele aconselha ela a comprar ouro refinado dele. E o que significa comprar ouro refinado? O ouro na Escritura geralmente aponta para a fé salvadora e genuína, que é mais valiosa do que o ouro perecível. Você encontra isso em 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, onde a fé daqueles irmãos é descrita como preciosa, mais preciosa do que ouro, muito ouro refinado. Ok? Outro fato interessante é que ouro é símbolo de riqueza. E nessa passagem a riqueza aqui está sendo contrastada pela pobreza e miséria daquela igreja. Pensando nisso, e à luz do texto de 2 Coríntios 8, 9, onde Cristo se apresenta, né? Onde Cristo diz àquela igreja o seguinte: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. O que é que a palavra de Cristo, por intermédio de Paulo, está nos ensinando nesse texto? Que nós nos enriquecemos quando possuímos a Cristo. Nos enriquecemos nele. Dito isso, queridos, para simplificar, comprar ouro de Cristo é ser enriquecido por sua graça. É ser abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nele, como descreve Efésios 1, versículo 3. Ademais, o salmista diz lá no Salmo 19 que a palavra de Deus é mais desejável do que muito ouro depurado. Então, assim, o ouro são todas as graças, todas as dádivas que nos são dadas por meio de Cristo. E mais, esse ouro puro e refinado que nós compramos é o próprio Cristo. E compramos quando nós confiamos plenamente nele. A ideia é que quando eu confio e deposito a minha fé e a segurança da minha vida nele, eu o possuo, eu sou dele e ele também é meu. Não é assim que a Escritura descreve a relação de Cristo e a sua igreja? Não é assim o clamor da amada lá no livro de Cantares, que também aponta para a realidade de Cristo e a igreja ao dizer: eu sou do meu amado e meu amado é meu? Comprar puro ouro refinado de Cristo nada mais é do que um chamado a ser enriquecido por ele. E é impressionante como o ouro refinado que compramos de graça é na realidade o mesmo ouro que nos comprou com um sacrifício inestimável. O outro conselho que é dado aqui é comprar colírio. Aquela cidade fabricava remédios para os olhos. Os laodicenses se gloriavam de sua boa percepção espiritual, mas Cristo ensina que nós só enxergamos bem por intermédio dele. É necessária a obra dele, por meio do seu Santo Espírito, para iluminar os nossos olhos, para enxergarmos além do que os olhos carnais podem ver. C.S. Lewis disse certa vez que acreditava no cristianismo como acreditava no sol.
Não porque o via, mas porque através dele ele conseguia enxergar tudo mais. É isso que Cristo estava ensinando àquela igreja. A olhar para o mundo a partir dele, da palavra dele, e não a partir de perspectivas e ideologias divorciadas da palavra dele. Por fim, o último conselho que é dado àquela igreja é que aquela igreja precisava vestir-se de roupas brancas. Não apenas contrastando com as roupas pretas confeccionadas pelos laodicenses, mas porque em Apocalipse roupas brancas apontam para a justiça de Cristo. Ao invés de confiar em suas obras, eles precisavam confiar na obra de Cristo Jesus. Ok? É isso que significa. Outro aspecto ainda da graça de Cristo àquela igreja pode ser percebido através de sua repreensão e disciplina. Versículo 19, Cristo diz: eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Esta é a lição dada ali. Sê zeloso e arrepende-te. Outro aspecto da graça de Cristo é sua repreensão e disciplina. No mundo politicamente correto que nós vivemos, que é incorreto de acordo com o padrão bíblico, a disciplina e a repreensão elas não são bem vistas, não são bem quistas. Na realidade, o mundo tende a ver estas coisas como sintomas de desamor. Mas não é isso que Cristo pensa. Sem a repreensão dele e a sua disciplina, aquela igreja não teria a possibilidade de refletir, de se arrepender. São recursos maravilhosos da graça de Deus para acordar aqueles que estão ainda indolentes em sua vida cristã, que estão sonolentos na sua vida cristã. Quando Deus nos repreende e disciplina, Ele está mostrando que nos trata como filhos. A repreensão e a disciplina são sinais de nossa filiação. Em Hebreus 2:8 nós lemos que aqueles que estão sem correção, sem disciplina, são bastardos e não filhos. Graças a Deus que nós temos um Pai que nos disciplina e nos repreende. Esse é o sinal de que Ele nos ama. O próprio Cristo declara que repreende e disciplina a quantos Ele ama. E aqui nesse contexto, a repreensão e a disciplina têm dois objetivos nessa passagem. Primeiro, fazer com que aquela igreja seja zelosa. Segundo, fazer com que aquela igreja também seja caracterizada pelo constante quebrantamento e constante arrependimento. Essa é a ordem. A ordem. Sede zelosos. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E a ideia aqui de zelo é de ser fervoroso. Aprendamos, queridos. O Senhor tem prazer no arrependimento e numa vida devotada a Ele. O Senhor tem prazer numa vida de piedade, de devoção a Ele. O Senhor não tem prazer numa vida sem piedade, numa vida sem devoção. Até mesmo porque vida sem devoção é vida apática. E Cristo está prestes a vomitar aqueles espiritualmente apáticos. E aí então conclui-se, queridos, esse texto com um convite. Um maravilhoso convite. Mal interpretado muitas vezes, mas um maravilhoso convite. Diz assim, diz o Senhor Jesus Cristo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Então veja, Cristo mostra a grandeza de sua graça ao explicar que ele está sempre a bater a porta dos membros de sua igreja. E essa ideia, sempre a bater, os primeiros verbos aqui estão no presente contínuo e mostra que essa é uma prática contínua de Cristo. É interessante porque o texto está mostrando então a longanimidade, a paciência de Cristo, que continuamente estende a sua graça, convidando os homens ao arrependimento. Você já deve ter ouvido absurdos acerca dessa passagem. A mais clássica é de que Jesus é um cavalheiro que bate na porta do coração do pecador. Se o pecador aceitar a Cristo, ele abre a porta e Cristo então entra.
Cristo não vai entrar se o pecador não abrir, porque Cristo é cavalheiro, diz certa perspectiva. Veja, queridos, não é isso que essa passagem está ensinando, tá bom? Essa passagem não está tratando aqui da regeneração do homem, mas da necessidade de arrependimento contínuo por parte de uma igreja que estava fria e apática. Não vamos usar o texto fora do contexto. Logo, a figura de linguagem aqui não representa a ideia de alguém que está pregando a quem nunca ouviu o evangelho, mas a ideia aqui é de Cristo comunicando a sua verdade à igreja, ao povo do pacto. Mas que, enquanto uma igreja local, instituição, essa igreja estava apática. Segundo ponto ainda aqui dentro desse mesmo princípio, é que o verso 19, o verso anterior ao verso 20, fala de zelo e arrependimento, é o chamado de Cristo ao zelo e arrependimento. Nesse contexto é que Cristo está batendo a porta, está à porta e bate. Ou seja, ele está chamando a sua igreja ao fervor e ao arrependimento. Há uma causa específica, há uma razão específica para ele estar lá batendo. Outro ponto ainda é que a ênfase nesse texto ela é dada sobretudo a Cristo. Quem está batendo é Cristo. A iniciativa é de Cristo, parte dele. É ele quem bate. Ainda é interessante que Cristo é tanto aquele que está batendo na porta para entrar, como ele mesmo é o anfitrião. Depois que a porta é aberta, é ele que entra e ele que convida para cear com ele. Ele é quem bate e ele é quem abre. Isso mostra ou melhor, ele é quem bate e é ele quem oferece a ceia. Embora é bem verdade que o homem é quem abre. Ok? E aí o ponto que é interessante é que esse texto ele enfatiza e foca na soberania de Cristo na salvação do homem. Onde há sim um aspecto para a responsabilidade humana. Veja, Cristo bate, o homem abre e Cristo é quem o convida para cear com ele. Aqui nós encontramos então um equilíbrio correto e certo. Cristo é o que bate, o homem abre a porta. Cristo é o anfitrião. E uma boa forma de entender esse texto é à luz de Filipenses 2, versículo 12 e 13, onde nós lemos lá, desenvolver a vossa salvação. Veja, essa é a ordem da Escritura. Desenvolva a vossa salvação. Mas o quereis realizar é Cristo que efetua em vós, segundo a sua boa vontade. É Deus que efetua em vós, segundo a sua boa vontade. Vemos aqui, então, tanto a responsabilidade humana, quanto a soberania divina. Resumindo, se ainda ficou complicado, esse texto não apoia a posição arminiana da soberania da vontade humana na salvação. Não. Mas esse texto ilustra como todo cristão recebe a graça de Cristo continuamente, batendo em seu coração, chamando-o à devoção espiritual e ao contínuo arrependimento. E que uma vez despertado, esse homem precisa responder e abrir a porta para receber o anfitrião verdadeiro, aquele que é o verdadeiro dono de seus corações, com quem eles devem cear. Então esse é o contexto. Cristo está batendo a porta. É como um sinônimo do que já foi dito anteriormente. Ele está convidando o homem a arrepender-se do quê? De sua apatia espiritual. Ele está convidando o seu povo, a sua igreja, a ter uma vida devotada a ele. Esse é o testemunho da graça continuamente no coração do pecador, especialmente do pecador eleito e convertido. Tá bom? Esse é o contexto. Aqui o texto não está tratando do que acontece para um homem ser salvo. O texto está tratando de uma igreja doente espiritualmente, apática e fria. Tá bom? E aí, por fim, queridos, há uma promessa maravilhosa aqui. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. A suprema riqueza da graça de Cristo é revelada aqui, quando apesar de todos os pecados e ofensas daquela igreja, apesar de toda a apatia espiritual daquela igreja, o próprio Cristo promete a ela e promete a nós
a maravilhosa dádiva que é participar do seu reinado, sentado ao lado dele na glória. Nós já vimos que fazer parte do seu reino implica em julgar os anjos caídos e o mundo. Já vimos isso em sermões passados. Mas já vimos que para fazer parte do seu reino é necessário crermos e confiarmos absolutamente nele. Mas veja, Cristo, como é assombroso o que nos é dito aqui. Nos é mostrado aqui um privilégio sem par de o sentar-se com ele no seu trono. A linguagem sobre reinar com Cristo já foi explorada em outros textos. Mas aqui o que está se enfatizando é nossa íntima união com ele nesse governo, nesse reinado. Nós sofremos com ele, nós morremos com ele, nós ressuscitamos com ele, nós seremos glorificados por meio dele e reinaremos com ele para todo sempre. Não há nenhum ídolo que possa prometer algo semelhante. Os ídolos, na realidade, tiram coisas de nós. Os ídolos os ídolos não têm um reino a oferecer, eles querem tirar tudo que nós possuímos. Os ídolos desejam construir ídolos a partir do que nós podemos oferecer. Diferentemente de qualquer ídolo que tira tudo de nós, inclusive a nossa paz, a nossa alegria, Cristo, a testemunha fiel e verdadeira, nos convida a participar do seu reinado, a reinar com ele, a reinar ao lado dele. Ele nos dá um reino, ele nos dá paz, ele nos dá bênçãos, ele nos enriquece com o seu ouro de glória, que é a sua própria presença. Ele dá-nos colírio para os nossos olhos, tirando toda a nossa cegueira espiritual. Ele nos veste com sua justiça. Ele nos eleva à sua presença. Ele, o grande amém da história. E ele é o grande amém, porque quando ele rompeu os céus, então a história termina com o brado do grande amém. Como se essa história fosse uma longa oração que é finalizada pelo irromper do amém na história. E quando isso acontecer, nós reinaremos com ele. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Não é à toa que esse texto então termina lembrando como as lições desta carta é para todos, tanto coletivamente quanto individualmente. É assim que termina cada uma destas cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Termina como? Dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ouça, meus queridos irmãos. Abandone a sua apatia espiritual, abandone a sua frieza espiritual, revigore-se, compre ouro de Cristo, isto é, confie na graça dele, deposite sua esperança nele, compre colírio para os seus olhos, isto é, passe a enxergar a partir da iluminação do Santo Espírito, através da palavra de Cristo, vista-se da justiça de Cristo, santifique-se, ser, pois, fervoroso, zeloso, caia em si, viva para a glória de Cristo Jesus, numa condição de vida continuamente demonstrada pelo arrependimento contínuo. Que o nosso Deus nos abençoe com essas verdades. E que a graça dele vença a nossa apatia espiritual, a nossa indiferença. Vamos orar, queridos. Bom e gracioso Deus, tenha misericórdia de nós e aplica a tua palavra ao nosso coração. Isso é o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, está encerrado. Só lembrando que domingo que vem, pela graça de Deus, nós estaremos reunidos no culto solene às 17 horas, tá bom? Às 17 horas de domingo que vem, próximo dia do Senhor, estaremos lá. Durante a semana estaremos entrando em contato com vocês para sabermos da condição de cada um. Aqui a ideia é aqueles que não estão dentro daquelas categorias que nós distribuímos no grupo da igreja, daquelas categorias tanto de risco, né, que é no caso de pessoas que
de idosos e pessoas que tenham comorbidades, enfermidades autoimunes, ou que esteja demonstrando algum tipo de virose. Estas pessoas elas não poderão participar, pensando tanto no seu bem quanto no bem de outros, por enquanto, tá bom? Mas vai ser disponibilizado o vídeo para vocês, para que vocês possam acompanhar também as nossas programações. Então é nesse primeiro momento. Se Deus quiser, no final de julho, retornamos com mais irmãos, né? Crianças também precisarão ficar de fora. Elas não estão no grupo de risco, tá ok? Mas elas precisarão ficar de fora, tanto para não servirem de vetores, né, de vetor para a doença, já que é mais complicado você controlar ali para onde as crianças ficam, nesse sentido, como também é uma orientação que nós recebemos para poder passar para os irmãos, tá bom? E fora isso, entraremos em contato com cada um dos irmãos para saber que aqueles que então não se configuram, não estão dentro dessa configuração de restrições, têm o seu dever, é um chamado, é uma convocação do Senhor, que você vá para o culto público. Eu não fique com medo não, tá bom? Se você não está no grupo de risco e não faz parte das exceções, vá para o culto público, pois é convocação. Bom? E aí lá nós seguiremos todos os protocolos sanitários para nos protegermos. Certamente com a nossa dependência absoluta de que nossa proteção, sobretudo, vem do Senhor. Tá bom? Que Deus nos abençoe e até terça-feira, um tema interessante. Solteiros, mas não sozinhos. Nós estudaremos sobre os pecados que acompanham a vida daquele que é solteiro, né? E também sobre as virtudes, as alegrias e as dádivas que muitos nem sequer sabem que possuem, mas que a palavra de Deus demonstra e ensina que são dadas àqueles que estão solteiros. Tá bom? Então, terça-feira, não falte, chame outros para assistirem, tá bom? Distribua os links e venha conosco. Até a próxima, pessoal.